Bolsonaro finalmente vai ser julgado. Está sendo julgado. Julgado em que sentido? Julgado se ele vai se tornar réu ou não. Então veja, estamos, portanto, no início do processo de Bolsonaro. Há alguma coisa nova nisso tudo? Sim. Há uma coisa curiosa nisso tudo. É que, veja só como o destino traçou as suas malhas no caso Bolsonaro. Veja só o que é você pedir coisas para um anjo torto. No caso do Bolsonaro, um anjo decaído ou caído, o próprio demônio. Bolsonaro foi para a academia e lá ele foi expulso. Voltou para casa derrotado, humilhado. Não perdeu a patente, que agora talvez ele perca, mas voltou humilhado, foi expulso da academia. Foi reformado. Voltou lá para a cidadezinha dele, onde ele tinha ido todo de uniforme, agora sem mais nada. Vocês já imaginaram? Para um cara que já era um fracassado, para um cara que já havia tido problemas com o pai, voltar derrotado, Bolsonaro então resolveu se meter na política e servir como uma espécie de sindicalista de militares aposentados, viúvas e tal. Virou deputado por 3 mandatos. E durante esses 3 mandatos ele resolveu se algumas pessoas diriam se reinventar, outras diriam se redescrever, mas não. Bolsonaro resolveu criar uma farsa sobre si mesmo, sobre o seu passado. Como ele vinha da academia, ele começou a cultivar aquilo que ele achava que seriam os heróis da academia militar e que lhe dariam um certo status para ele continuar sendo o sindicalista dos militares. Ele começou a inventar que ele havia participado do combate à guerrilha, à luta armada no Brasil contra a ditadura militar. E ele criou uma fantástica mentira, que é que ele, antes de ter ido para a academia, quando tinha 14 anos, ele havia sido uma espécie de escoteiro dos militares que caçaram Lamarca. Escoteiro, ou melhor dizendo, um dedo duro, um cagueta. Vejam só que ele mesmo, ao participar da história que ele inventou, pura mentira, ele mesmo acabou se colocando na condição de cagueta, de dedo duro. E dizia aos 4 cantos: estive na luta armada contra a luta armada, do lado contrário, do lado do bem. Veja só. E ele contou tanto esta mentira para ele mesmo e para outros, que ninguém acreditou, mas ele acreditou. E quando ele virou, por sorte, presidente, ele resolveu contar esta mentira na condição de presidente
para as pessoas mais próximas, dizendo que ele tinha poderes sobre as Forças Armadas, que ele havia sido, né, um herói das Forças Armadas. E convenceu as pessoas mais burras, mais próximas, que eram as mais burras, os filhos, e convenceu a pericrente, a terceira esposa. De modo que ela própria começou a achar que ele tinha realmente poderes e que ele poderia dar um golpe. Dar um golpe, assim, sem classes sociais apoiando, sem banqueiros, sem empresários, sem nada, sem o próprio exército, que ele tinha poderes para dar. E aí, quando ele perdeu a eleição, ela cobrou dele. Mas vamos sair daqui do Planalto? E ele não conseguia responder, ficou 40 dias calado. E as pessoas começaram a se movimentar, os mais burros. E os mais malucos foram na porta do exército e depois foram para o 8 de janeiro. Em outras palavras, Bolsonaro não deu golpe nenhum. Bolsonaro não preparou golpe nenhum. Mas ele contou uma história dele próprio que o enredou num golpe tabajara. Ou seja, a mentira do garoto que ajudou a caçar Lamarca se transformou na mentira do homem que poderia dar um golpe. A mentira continuou. Ele pediu para um anjo torto que ele se transformasse num herói de 64, e o anjo torto passou e disse: bom, herói não sei, mas que você vai ficar com a pecha de alguém que é de 64, vai ficar, já que você quer tanto. E pressionado, ele acabou conversando, inclusive com uma minuta de golpe na mão, com militares, que depois vieram depor contra ele, inclusive o seu ajudante de ordens, e agora ele está aí. De tanto falar, de tanto contar garganta, ele se esqueceu que contar garganta na condição de presidente vale. Se eu conto a garganta que eu sou golpista na condição de presidente e encontram falas minhas com companheiros que dão a impressão de preparar um golpe, o golpe pode ser tabajara, pode ser falso. Mas na condição de presidente eu vou ser incriminado, e os outros que escutaram a conversa, e conforme o documento que eles acabaram fazendo, conforme o dinheiro que acabaram pegando, conforme, né, os textos malucos que produziram, estão todos presos. São 33, mais 11, junto com Bolsonaro, os cabeças do golpe tabajara que nunca haveria, mas que ficou sendo como aquele que nunca haveria, mas foi. Ou seja, foi por não ter sido. É que nem a história do rock santeiro, né? Da viúva porcina, aquela que foi sem nunca ter sido. Ele se esqueceu que isso era crime, e crime contra o Estado, portanto punível tanto quanto aqueles que poderiam tentar um golpe. E ele quis tanto ser um homem de 64, que agora ele foi premiado para chegar à sua glória máxima. Por quê? Porque ele foi levado a sério na sua maior mentira. Tão a sério que vão se sentar na primeira fileira do julgamento pessoas que são filhos, netos daqueles que a ditadura militar torturou e matou. Vocês não sabiam disso? Está reservado para a primeira fileira, ali na primeira fileira do STF, está reservado lugar para simplesmente filha de Zuzu Angel. Vocês não se lembram do filme? Filho e neto de Herzog. Vocês sabem a história.
Essas pessoas poderiam dizer, mas esse é um palhaço, um bobo da corte, não deu golpe nenhum, não representa os torturadores. Mas ele quis representar. Ele quis ser igual. Ele quis homenagear o Ustra. Ele quis ser igual ao Ustra, sendo um pouco mais covarde do que o Ustra. Ninguém foi mais covarde que o Ustra, mas Bolsonaro conseguiu ser. Porque uma coisa é você ser o torturador, o covarde, outra coisa é você querer ser o torturador, ou seja, você não ter coragem de torturar e querer ser o torturador. Ou, em outras palavras, é o pastiche da caricatura. A caricatura é o torturador. O pastiche da caricatura é o Bolsonaro. É aquele palhaço sem picadeiro. O mais interessante disso tudo, gente, é que essas pessoas todas que vão estar lá, elas vão estar conferindo ao Bolsonaro o título que ele queria. Se ele não estivesse numa situação péssima de pegar cadeia, talvez fosse o caso dele comemorar. Talvez fosse o caso dele olhar do lado e dizer: estou sendo julgado por ter combatido os comunistas em 64. Estou sendo julgado por aqueles que lutaram contra a Lamarca. Ele se orgulha disso, ele se orgulha da mentira. Aliás, ele fez isso cara a cara com o jornalista filho da Miriam Leitão. O filho da Miriam Leitão foi fazer uma entrevista com ele e ele falou: você sabe com quem que sua mãe estava? Sua mãe estava com o Lamarca, com bandidos, por isso que ela foi torturada. Ela não é boazinha. É claro que não se está julgando aí quem é bonzinho, quem é malzinho. Está se julgando o fato de que a tortura é proibida. A tortura é um crime. E o Estado brasileiro entrou numa guerra suja contra a guerrilha, porque ele não se declarava em guerra e prendia por baixo do pano e torturava por baixo do pano dentro das dependências do Exército, o que é contra a Constituição, mesmo sendo a Constituição aquela que os militares criaram. E agora Bolsonaro vai poder, então, se vangloriar. Se ele não fosse realmente um covarde, se ele não fosse realmente a farsa da farsa, se ele não fosse aquele que realmente vai ser preso e vai pagar, talvez ele pudesse agora dizer: obrigado, demônio, por atender as minhas preces. Você me transformou de um fracasso naquilo que eu queria ser. Um golpista de 64. Bolsonaro está, portanto, nos seus dias de glória, na sua máxima glória. A sua farsa vai ser considerada uma verdade à medida que aqueles que são parentes dos que sofreram pela ditadura militar vão estar ali, avaliando como sendo um golpista. Mas nem isso ele conseguiu ser. Ele continua sempre sendo a mentira que criou o moleque cagueta de Lamarca. Se Bolsonaro um dia tivesse realmente dado cara a cara com o Lamarca, ele defecava ali. Ele ajoelhava, ele pedia perdão. Porque Bolsonaro é um covarde, ele foi assaltado por 2 moleques nos anos 90, ele estava armado, os moleques bateram na cara dele, tomaram a arma dele, tomaram a moto dele, ele foi na delegacia e disse para o delegado: eles eram violentos, ó delegado. E o delegado falou: mas o senhor é militar, o senhor estava armado, como é que o senhor se deixou pegar? Eles eram violentos, eles me fizeram mal. E o delegado disse: eles lhe fizeram mal? Como assim? E o delegado olhou, abaixou a cabeça e disse:
Deputado, por acaso eles defloraram o ânus do senhor? E o Bolsonaro, chorando, disse: eu não sei. Essa história é verídica, gente. E essa história quem está contando sou eu. Porque ela virou jornal. A outra verídica de que ele era noivinha do judoca lá na academia, essa não sou eu que conto. Essa foi o Jarbas Passarinho que contou, o coronel. Bolsonaro é isso. Noivinha do Aristides, deflorado por garotos, golpista falso, cagueta falso, tudo falso. Só a Piricrente acreditou nele e forçou ele criar o golpe Tabajara. Agora é a glória. Porque os verdadeiros, os filhos dos verdadeiros torturados, resolveram estar ali sentados dizendo para ele: você quis assim. Você não quis ser o herdeiro dos torturadores? Então nós vamos fazer a sua vontade. Você vai pra cadeia, seu grande filho da puta. Que é isso que você é, Bolsonaro. Daqui a pouco a gente volta.